Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje eu venho finalizando aqui o nosso risco, tá certo? E eu vou fazer aqui a rosa na cor de rosa, tá? Então, eu venho preenchendo aqui o nosso trabalho com a cor rosa, com a cor pink, tá certo? Vocês podem substituir pela cor rosa escuro, tá? Então, eu venho fazendo aqui a boquinha da rosa, puxando para cima, certo? Olha só, preenchendo a fibra do tecido. Venho agora com a cor rosa bebê, pode ser também a cor rostinho de boneca ou a cor rosa chá, certo? Ó, e venho para dentro da minha cor rosa bebê, rosa, a cor pink, tá, pessoal? Desculpa aí, a cor rosa bebê eu venho para dentro da cor rosa, da cor pink, tá certo? E assim eu vou fazendo o processo de sombreamento, ó, por trás de cada pétala, certo? Eu venho fazendo a minha sombra, tá? Com a cor pink. Se você estiver usando a cor rosa escuro, você vem com a cor rosa escuro. Preencho a metade da minha pétala, certo? Preenchi aqui a metade da minha pétala, venho, ó, e preencho o restante com a minha cor rosa bebê. E venho puxando para dentro da cor pink, tá, pessoal? Olha só. Ou eu posso vir também ao contrário, fazendo com a cor rosa bebê e depois fazendo com a cor pink, tá? Lembrando a vocês, o copinho da rosa nos serve como base para a gente já ir contornando ele, que é sombra, né? Por trás do copinho, em volta dele tem sombra e na pétala também, ó. Venho, fiz aqui minha sombra, o restante eu venho com a cor rosa bebê. Meninas, pode ter dúvidas com relação. Tamires, você usa clareador? Você faz uma base com clareador, com diluente? Não, eu gosto de trabalhar quando eu quero a minha rosa mais escura um pouquinho. Eu gosto de trabalhar com ela assim, com tecido seco. Eu venho fazendo aqui, né, a minha a minha sombra com depois eu venho fazendo a luz, tá? Se eu quero uma rosa bem clarinha, eu posso preencher toda ela com a cor rosa bebê. Depois eu venho sombreando. Mas, Tamires, eu não sei cortar, vai ficar ruim de eu ver o corte da rosa. Gente, a cor rosa bebê é uma cor bem clarinha. Então, a gente consegue ver facilmente o risco, certo? Olha só, preenchi o restante da minha pétala. Essa pétala central, eu faço sombra dos dois lados, certo? Ó, e eu já aproveito, contorno meu copinho e puxo a minha sombra para aqui, ó, pro meio da minha pétala, certo? Ó, eu faço sombra desse lado e desse outro lado também, tá? E deixo aqui esse espaço para mim preencher com a cor rosa bebê, certo? Que aqui seria o que? A minha luz, né? Minha área de luz aqui. E venho mesclando as cores, tá? Então, eu trabalho com as duas cores, mas, ó, uma eu entro dentro da outra, certo? Volto novamente aqui, ó, fazendo a minha sombra. Olha só. E venho com a minha cor rosa bebê, terminando de preencher a pétala aqui, ó. Toda essa parte da pétala, ela sempre vai estar mais clarinha, porque aqui ela tá recebendo mais luz, certo? E vou fazendo aqui pequenos movimentos de vai e volta para mesclar as cores, tá certo? Aqui eu vou fazer da mesma forma, ó. Contorno, mas eu espalho para minha pétala essa minha cor de sombra aqui, ó, até a metade da pétala, certo? Termino de preencher aqui meu copinho também, de contornar ele e contornar as pétalas que está por trás, né? Essa pétala dobrada, a gente tem sombra aqui por trás e na frente dela, ó, certo? E espalho essa tinta. Olha só, certo? Agora eu vou terminar de preencher com a cor rosa bebê. Pessoal, se tiverem dúvidas, deixa o comentário, tá?
Ó, e esfumaço muito bem, tá bom? Olha só. Espalho bem a minha tinta. Meninas, quero falar para vocês uma novidade, tá? Que em breve estará aqui no canal. Novos produtos, tá? De ótima qualidade. E deixa eu contar para vocês aonde eu comprei, meninas. No site artesanete.com.br, tá? São tecidos de copa de ótima qualidade, tá certo? E, gente, um precinho super em conta. Vocês encontram lá no site. Faça igual eu fiz. Compre lá no site artesanete.com, tá bom, pessoal? Tem vários materiais. Tem chita, tem tricoline, tem toalha de lavabo, toalhinhas escolar, tá bom? Com precinho super em conta para vocês. Olha só, terminei de fazer a minha sombra aqui e minha luz, né? Agora eu venho com branco. Essa hora é a hora da gente, que vocês têm mais dúvida, né? Ó, eu coloquei meu branco aqui e espalho, tá? Gente, não precisa de pressa, tá? Vai fazendo parte por parte, tá certo? Ó, venho aqui, contorno, ó, ficou a marquinha do meu pincel, tá? A largura do meu pincel, esse pincel é do número 12, certo? Mas eu espalho movimento circular e venho tirando o excesso. O que vai acontecer aqui? Essa minha tinta vai secar, certo? Como eu tô trabalhando com cores claras, o que vai acontecer? Eu vou conseguir ver meu risco do carbono, tá certo? Então, eu vou fazer todo esse processo aqui, ó, com branco. Normal, como se eu fosse traçar a minha pétala normal, tá? Ó, coloquei minha luz aqui com o meu branco, aonde eu coloquei a cor rosa bebê, certo? Olha só. E faço movimentos de vai e volta, mesclando as cores. De início aqui, ele vai ficar marcado, ele vai ficar com mais branco do que a parte de sombra. Ó, fiz aqui a minha marcação, venho, limpo o pincel no paninho e venho com movimentos de vai e volta, pode ser movimento circular também. Ó, tirando aqui esse excesso de branco com pinceladas curtas, certo? Mas também você invadiu muito a área de sombra aqui. Calma, tá? Aqui é uma primeira base, para depois eu vir retocando. Eu sempre retoco minhas rosas, tá bom? Tanto a luz quanto a sombra, certo? Olha só, movimentos de vai e volta, puxando para dentro da minha sombra aqui, ó, certo? Nessa parte aqui, a luz ela vem daqui de cima. Olha só. E venho puxando aqui, ó, movimentos de vai e volta, certo? O restante das minhas pétalas serão do mesmo jeito, ó. A sombra, ela sempre vai começar aqui na ponta da pétala e eu vou puxando essa tinta para o meio, para dentro, tá? Movimentos de vai e volta, pinceladas curtas, certo? Olha só. Meninas, assim que chegar os meus tecidos, tá, de tricoline, eu venho trazendo barradinhos aqui pro canal, tá bom, pessoal? Bem fácil de fazer para que vocês possam me acompanhar também para a gente finalizar o nosso pano, né? Não só a pintura, mas também o acabamento, né? Mostrar para vocês como eu faço o meu acabamento aqui que eu vendo para minhas clientes, tá bom, pessoal? Então, quem quiser, estiver sem material aí, tá bom? Ou quiser um site aí de confiança, pessoal. Gente, é de confiança mesmo, tá? Vocês encontram lá no site artesanete.com. Eu vou estar deixando o link aqui na descrição, o WhatsApp da loja, tá? Os vendedores são super atenciosos. Eu conversei com eles e, gente, ele responde super rápido, tá bom? Olha só, para mim fazer aqui essa florzinha mais escura, eu vou estar trabalhando com a cor vinho e com a cor púrpura, certo? E para iluminar, eu vou iluminar com a cor rosa bebê, tá bom? Aqui eu não vou iluminar com branco, tá certo?
Então, eu vou começar fazendo o copinho da rosa, né? Com a cor vinho. E aqui na parte de cima vai ser a minha cor mais clara, que é o púrpura, certo? O púrpura, ele é mais claro do que o vinho. E vou mesclar as cores. Vou puxar a minha cor púrpura para dentro do vinho, certo? Meninas, cores escuras tendem a ficar meio esbranquiçado algumas partes. Por quê? Porque tá faltando tinta. A gente tem que voltar. Se a gente vê quando ele vai secando, ele vai ficando tipo meio que esbranquiçado. Então a gente tem que voltar novamente e colocar ali mais um pouquinho de tinta mais escura para cobrir a fibra do tecido, certo? Olha só. Meninas, assim que eu postar esse vídeo, eu vou vir com outro vídeo mostrando para vocês a diferença dos tecidos, tá? Tecidos de sacaria liso, tecidos de pano de copa liso e os tecidos que chama pé de galinha, tá? Eu vou mostrar para vocês a diferença, certo? Para que vocês possam entender, tá bom? Olha só. Aqui a sequência, meninas, vai ser da mesma forma. Ó, a cor vinho é minha cor de sombra. Então, eu venho por trás das pétalas, tá? A minha cor púrpura é minha cor de luz, dentro da que eu estou usando aqui para essa rosa, certo? Que eu tô trabalhando com cores escuras, tá bom, pessoal? Então, a minha cor púrpura, ela sempre vai estar aqui na ponta da pétala. Ó, coloquei minha cor púrpura e espalho para dentro do vinho, tá bom? Mesclando as duas cores. Olha só, essa pétala aqui, ela está por baixo, então aqui tem sombra. A minha sombra a gente faz com a cor vinho, tá bom? Olha só, aqui eu tenho uma flor, uma folha, quer dizer, e eu contorno aqui, ó, para fazer sombra nessa pétala aqui. Certo? Mas, Tamires, você não vai fazer acabamento naquela rosa que você pintou, meninas. O acabamento eu só faço depois que a tinta tá totalmente seca, certo? Então, eu vou fazendo outras peças, né? Enquanto essa daqui vai secando, depois eu retoco, certo? E o pássaro ali, né? A nossa arara vermelha, eu não vou retocar mais, tá, pessoal? Quando ela vai secando, ela vai ficando só o excesso da tinta que eu coloquei, né? Como eu coloquei uma camada meia grossa de tinta, ela vai ficando com esse aspecto de como se fosse as penas, né? Ficou muito bonita. Então, eu deixo assim, não retoco mais, tá? Aqui eu não mexo na parte do nosso pássaro aqui, apenas nas rosas, tá certo? A única parte que eu retoco são minhas rosas. E faço o acabamento aqui do fundo, né? Com alguns galinhos, algumas florzinhas, para mim preencher espaço, tá certo? E dar sentido ao nosso risco também, tá bom, pessoal? Então, meninas, a maneira que eu estou fazendo aqui do preenchimento da minha rosa é igual a que a gente fez a primeira, tá? Sombra por trás de cada pétala, certo? Luz na ponta da pétala, sempre trabalhando de maneira assim. A minha sombra é o vinho, a minha luz é o púrpura. E eu vou iluminar, depois que eu fizer todo esse processo aqui, vou iluminar com a minha cor rosa bebê, certo? Olha só, meninas. E assim eu vou fazendo o preenchimento aqui, né? Traçando aqui a minha sombra, para depois eu vir fazendo aqui o preenchimento do restante aqui com a minha cor púrpura, certo? Então, eu venho trabalhando com o vinho, depois eu venho com a cor púrpura, tá bom, pessoal? Ó, movimento, preenchendo aqui, e o restante eu venho com a cor púrpura. Tamires, qual pincel você está usando? Meninas, eu tô usando o número 12, tá? Mas o meu número 12, ele está cortado, tá lixado, tá? Com as cerdas bem curtinhas, então ele tá muito bom de trabalhar. Mas se você tiver com pincel com as cerdas ainda grandes, trabalha com pincel menor, número 10, número 8, certo? Para vir fazendo esse processo aqui, tá bom?
Agora eu vou lavar meu pincel, vou secar e vou vir agora com a minha cor rosa bebê, enquanto a minha rosa aqui tá úmida, tá? Então, a gente tem que fazer esse processo aqui com a rosa úmida. Olha só o que vai acontecer aqui, meninas. Eu vou colocar a minha cor rosa bebê da mesma forma que eu coloquei o branco, mas quando a gente coloca a tinta, ela fica tipo como se fosse um acúmulo de tinta lá na beiradinha da nossa pétala, tá? A gente tem que tirar esse acúmulo de tinta, tá bom? E vir mesclando aqui, ó. Como a nossa rosa já mudou de cor, certo? Olha só. Venho aqui na ponta da pétala, da mesma forma que a gente colocou o branco, ó. Pequenos movimentos de vai e volta e venho fazendo uma luz, certo? Aqui da mesma forma, ó. Fiz aqui o contorno, venho tirando o excesso, movimentos de vai e volta para dentro da pétala aqui, tá, pessoal? Então, por enquanto, a gente vai fazer esse processo aqui. Vou concluir o botão da rosa lá em cima. E essa rosa virada, né? Aí, depois disso, eu esperei secar, tá bom, pessoal? Mas, quando a gente já tá fazendo aqui, a nossa rosa amarela, a nossa rosa cor-de-rosa mais clarinha, ela já vai secando, né? Que é um processo um pouco demorado. Aí já dá pra você retocar, tá certo? Não precisa esperar de um dia para o outro. Espera algumas horinhas, tá? E depois vocês retocam, certo? O processo aqui é o mesmo que a gente fez com o branco, tá, pessoal? Só que aqui eu tô usando a cor rosa bebê, certo? Vocês podem usar também a cor rostinho de boneca, que é uma cor clarinha, né? Um tom de rosa clarinho que também dá certo, tá bom? Eu peguei aqui o rosa bebê porque é uma cor que eu acho que a grande maioria tem, né? Então, para que dê certo aí para vocês, fazer igualzinho que eu tô fazendo aqui, tá bom? Depois de seco, ele vai mudar um pouco a tonalidade. Vocês vão até perceber aí, não sei se vai dar pra ver no vídeo, mas quem for fazer em casa vai dar pra perceber, ó. Já tá totalmente seco aqui, vocês percebem até que o meu passarinho, a cor que secou, ele já mudou um pouquinho, tá, ó. Eu fiz as penas do passarinho assim, ó. Peguei um excesso de tinta, um acúmulo de tinta, ó. Depois de seco, ele vai mudar um pouquinho, ele vai secar, né, ó. Coloquei um pouquinho a mais de tinta, ó. Tipo assim, certo? Ó, com a cor vermelho fluorescente. Depois de seco, ó, como ele fica, ele já muda um pouco a tonalidade, né? Ele não fica com aquele excesso de tinta como tava no início do vídeo, tá? Ele já dá uma secada bem legal. Ó, agora eu vou vir com o branco fazendo o acabamento, tá bom? Vou vir com o branco, esse pincel, o pincel de número 4, tá? Peguei um pincel menor aqui e venho com meu branco aqui, ó, em um dos lados da minha rosa. Coloquei meu branco, eu esfumaço, tá? Aqui a gente só vai usar o branco e a cor pink, tá? Que foi minha cor de sombra. Ó, agora eu venho do outro lado, coloco o branco e esfumaço. Percebam uma coisa, meninas. Quando a gente vem com essa segunda camada de branco, depois que a minha tinta tá totalmente seca, vocês podem perceber que ela já muda o tom dela, né? Fica aquele branco bonito, certo? Então, esse é o segredo de pintar rosas. É vocês retocarem e só agora nessa parte fazer as pétalas de dentro da rosa, tá bom? É nessa parte que eu faço as pétalas de dentro, tá bom? Tá bom, pessoal? Então, eu sempre faço assim, ó. Como se fosse eu dividisse a rosa no meio, faço uma pétala por um lado, uma pétala por outro. As demais, elas vão se diminuindo, mas elas vão sempre acabando lá embaixo no copinho, tá? Na base da boquinha da rosa. Observem bem, tá? Ó, elas vão diminuindo até chegar lá embaixo, certo? Ó, a última fica bem embaixo aqui, ó, menorzinha, e fechei aqui minha boquinha da rosa, tá bom? Então, eu faço dessa maneira, tá, pessoal? Ó, agora para fazer as pétalas, a gente vem aqui, ó, na ponta da pétala e vem com movimentos de vai e volta, ó, vai e volta, movimentos curtos, não precisa ser movimentos longos, porque senão o nosso pincel vai sair para fora.
movimentos curtos mesmo, de vai e volta, ó. Eu coloquei minha tinta aqui, o meu branco, ó, nessa parte e venho tirando o excesso para que a gente tire a marcação do nosso pincel, tá? Tamires, mas eu não consigo fazer assim, eu só consigo fazer se for aquele movimento circular. Esse movimento de vai e volta, movimentos curtos, eu me perco todinha. Pode ser também, tá bom? Movimento circular também dá certo. Vai puxando para dentro da pétala, né? Para parte de dentro onde tem sombra. Depois a gente vai vir retocando a parte de sombra. A parte de sombra, meninas, é bem pouca tinta, tá? Não precisa ser muita tinta, não. Ó, coloquei aqui meu branco. E faço movimentos de vai e volta, puxando para o centro da pétala aqui, ó. Eu venho puxando para dentro, ó. Tá? Tirando a marcação do meu pincel aqui, certo? E observem que não é muita tinta, meninas, ó. Eu coloquei aqui na ponta, essa tinta que eu coloquei aqui, eu venho tirando o excesso, tá? Apenas isso, movimentos de vai e volta, certo? É agora, nesse momento, no vídeo não dá pra ver, mas eu tenho algumas partes aqui, eu consigo enxergar o meu risco. Então, é nesse momento que a gente vai cobrir totalmente o nosso risco. Se o nosso pincel tá grande, pega um pincelzinho menor e vem preenchendo os espaços que a gente consegue visualizar o nosso risco aqui do carbono, certo? Normalmente eu uso carbono preto, mas quem quiser trabalhar com carbono amarelo ou carbono azul, o carbono azul, quando é logo no começo, ele mancha um pouco, tá? O amarelo eu não testei ainda. Eu tenho o amarelo, tenho o branco e tenho o azul, mas eu uso mais o preto. Meu preto tá bem velhinho e eu gosto de trabalhar com ele porque ele deixa o nosso trabalho mais clarinho, né? O risco. Quando ele é novo, aquele risco fica muito forte, então fica ruim de tirar a marcação. Então eu gosto de trabalhar quando ele tá mais velhinho assim, ó. Fica com risco mais leve, né? Agora eu venho com pouca tinta, tá? Fazendo aqui uma sombra por trás de cada pétala, tirando um excesso do branco. Pouca tinta mesmo, tá? Bem pouquinha mesmo. Coloquei por trás aqui das minhas pétalas, no copinho aqui também, e puxo para dentro do branco. Se por acaso, ai, nossa, ficou muita sombra, volta com bem pouquinho do branco para tirar o excesso da cor pink, certo? Então, a gente vai ajustando as cores de acordo com o que vai trabalhando aqui, vai visualizando, vai vendo onde precisa ajustar mais um pouquinho, tá? Ó, puxa essa tinta para fora, certo? Para que não fique aquele traço reto aqui na parte da sombra das nossas pétalas, certo? Sempre puxa a tinta para fora, certo? Eu percebi que ficou um pouco de excesso do pink, então eu venho com um pouquinho do branco, coisa pouca, e venho esfumaçando aqui, ó, mesclando as cores, certo? Coisa pouca mesmo, só uma esquinha do branco, só para tirar um pouco do excesso do pink. Então, isso é ajuste que a gente faz quando a gente tá pintando. A gente observa se precisa colocar mais um pouquinho de sombra, mais um pouquinho de luz. Então, isso a gente vai fazendo de acordo com a nossa pintura, tá? Com o nosso gosto, certo? Ó, aqui eu peguei uma sujeirinha do pink e vou colocar aqui detrás, ó, da nossa pétala. Para que ela se destaque um pouco mais, certo? Foi muita cor pink, volta com branco novamente, tirando esse excesso. Então, a gente vai observando e vai vendo onde precisa ajustar, certo? A mesma coisa vai ser aqui na nossa pétala, na nossa rosa, na cor que a gente vai retocar ela novamente com a cor rosa bebê, tá bom, pessoal? Então, já tá totalmente seca a minha rosa aqui. Eu vou pegar novamente a cor rosa bebê e vou iluminar fazendo o acabamento aqui, certo? Então, a gente vem aqui, ó, lava o pincel quando for trocar de tinta, lava o pincel e seca, tá bom? E venho com a minha cor rosa bebê, certo? Do mesmo jeito, meninas, que a gente fez a cor com a cor branco, a gente vai fazer aqui com a nossa cor rosa bebê, certo? Coloquei a minha cor aqui, eu espalho a tinta puxando para dentro da boquinha da rosa, tirando a nossa marcação do nosso pincel. O que é a marcação do pincel, meninas? É o tamanho da largura que a gente fez o nosso primeiro corte aqui, ó.
Perceba que é a largura do meu pincel, certo? Então, eu venho, tiro o excesso, eu não pego mais tinta. Eu venho trabalhando apenas com essa que está aqui no meu tecido, tá bom? Se o meu pincel tiver excesso de tinta, eu limpo no paninho e venho trabalhando apenas com essa que está aqui no meu tecido, certo? Espalho, movimento circular, tá certo? Tô trabalhando com pincel de número 4 também, ó. Eu obedeço a curva da boquinha da rosa, ó. Eu faço tipo uma vírgula meio que bem aberta aqui, ó. Eu obedeço, né, a curva da rosa. Se a gente fizer ali meio que reto, né, se a gente não fizer essa curva aqui, a nossa rosa ela vai ficar, a parte de dentro, as pétalas de dentro, ela não vai ficar com essa curva bonita, né? Ela vai ficar meio que irregular a parte de dentro, né? Então, vocês sempre obedeçam a curva, não deixe essa parte aqui reto, né? Sempre obedeça a curva descendo até embaixo, tá? Olha só. E fechei aqui a última pétalazinha, ó. Certo? Aqui eu não vou mexer mais, eu vou fazer agora as demais. As outras pétalas aqui, ó. Sempre na ponta, vai branco não, gente, vai rosa bebê, e vem o movimento de vai e volta, movimentos de vai e volta, e venho puxando aqui pra dentro, ó, tirando o excesso, certo? E a sequência aqui é a mesma, tá, pessoal? Sempre nessa parte vai estar mais clarinha. Ó, eu não posso fazer simplesmente isso e deixar, eu tenho que vir, ó, tirando esse excesso, puxando pra baixo. Caso preciso, eu volto com um pouquinho do vinho, retocando novamente, tá? Que seria aqui a minha sombra, né? Para tirar a marcação aqui, certo? Olha só. Aqui eu faço um movimento circular. E eu sempre começo com a luz aqui, ó, na ponta da pétala e vou puxando essa tinta para dentro. Ó, da mesma forma, tá vendo? Vou puxando para dentro. Ai, Tamires, eu não consigo, meninas. Tentem, tá bom? Vocês só vão saber se vão conseguir ou não se vocês tentarem, tá? Fazer e deu errado, tenta novamente, até vocês acertarem. As minhas rosas, gente, não era assim tão bonitinha não, tá, pessoal? Isso aqui é o treino, tá, diário, e sempre tentando aprender cada vez mais. Olha só. Quem tem medo de usar o branco, ó, é só fazer com a cor rosa bebê, tá certo? Para fazer aqui o acabamento, venho com alguns pontinhos aqui branco. E finalizo essa rosa aqui. Para fazer a parte do botãozinho da rosa lá em cima, eu fiz a mesma coisa, tá? Foi a cor pink e... A cor pink não, gente. A cor púrpura e a cor vinho, tá? E para iluminar, eu também iluminei com a cor rosa bebê, já está seco. E venho novamente com a cor rosa bebê, certo? Para fazer aqui o acabamento. Espero muito que vocês tenham gostado da videoaula de hoje, tá? Se você gostou, deixa o like, pessoal. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou dessa videoaula. Espero que vocês consigam fazer, tá bom? Se vocês conseguirem fazer, vocês têm o link aqui do meu WhatsApp, tá? Do grupo do WhatsApp. Vocês podem postar lá, deixar lá suas pinturas, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês lá comigo, tá certo? Ó, pra fazer aqui a parte das sépalas, né? Eu venho com a cor verde pinheiro e preencho todas elas, tá? Eu vou usar aqui apenas o verde pinheiro e o branco, certo? Olha só.
Meninas, eu não sei se vai sair barulho de fundo aqui, mas eu tô gravando à noite. São mais ou menos 8h35 da noite do dia 13 de novembro, de 2020. Eu não sei quando é que se eu vou conseguir postar ele ainda hoje. Mas se eu não conseguir postar hoje, eu vou postar amanhã, no sábado, tá bom? O risco já está disponível no primeiro vídeo, mas eu vou deixar o risco disponível aqui nesse vídeo também. Tudo está embaixo na descrição, meninas. Abram aí o link da descrição que vocês têm o meu WhatsApp, o grupo, tá? Vocês também encontram o site aonde eu compro meus tecidos, certo? E o WhatsApp da loja também, que meninas, eles respondem super rápido, tá bom? Tira todas as dúvidas de vocês. É só vocês mandarem uma mensagem no WhatsApp que eles também respondem. Ó, para fazer essa florzinha virada aqui, eu faço o seguinte: eu marco toda a parte de sombra primeiro, tá? Então, depois eu venho fazendo a luz, o preenchimento com a cor rosa bebê. Depois eu venho com o branco. Depois de seco, eu venho agora do lado contrário, do jeito contrário. Eu venho marcando a minha luz, certo? Então, eu venho marcando primeiro a minha luz para depois eu vir fazendo a sombra, tá? Para que a gente não se perca na hora de traçar essas partes, esses cortes aqui, né, das nossas pétalas, eu sempre traço primeiro a sombra, tá? Quando eu tô fazendo, quando ele tá a base branco, tecido branco, e eu tô fazendo, aí eu já traço a minha sombra primeiro. Depois o restante é só preencher com rosa bebê. Agora, depois de seco, eu venho primeiro com o meu branco, tá? Aonde tem luz. Depois é que eu venho com a minha cor pink. E eu tô usando aqui um pincel menorzinho, tá, pessoal? Esse aqui é um pincel de número 4. E para fazer a minha sombra, eu vou pegar o pincel de número 2 para mim fazer o acabamento aqui, tá certo? Olha só. Agora eu vou pegar aqui um pincel menorzinho, tá? Esse é do cabo vermelho, mas pode ser do cabo amarelo também, que eu não encontrei o meu de número 2. Eu tava organizando aqui umas coisas e acabei perdendo, meninas. Eu tava organizando e acabei perdendo, tá vendo? Perdi uma tesoura, não sei onde foi que eu coloquei, já procurei a casa inteira e eu não sei onde foi que eu coloquei essa tesoura. Mas enfim, vou ver se eu dou uma pesquisada aqui de novo, ver se eu encontro. Olha só. E agora a gente vem retocando, finalizando aqui. Retocando tanto a parte de sombra, quanto retocando novamente o branco, certo? Por trás de cada dobrinha dessa, a gente tem sombra. Então, a gente tem a cor mais escura, certo? O vídeo ficou um pouco longo, tá? Mas ficou bem explicadinho. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Meninas, se você gostou, eu peço para vocês se inscreverem no canal, se for nova aqui. Deixar sempre o seu like e compartilhar com os amigos, em suas redes sociais, nos grupos do WhatsApp. Eu tô participando de alguns grupos de pintura em tecido. Eu tô gostando bastante. As meninas interagem muito. E eu sempre tô compartilhando minhas videoaulas por lá. Espero que vocês compartilhem também aí nos seus grupos do WhatsApp, tá bom? E eu fico muito feliz em poder ajudar vocês, tá bom, meninas? Não esquece, qualquer dúvida é só mandar mensagem para mim no WhatsApp, tá bom? O risco está na descrição, tá? Para quem não tem o risco ainda, vocês encontram o risco na descrição do vídeo, tá certo? Venho novamente com a cor verde pinheiro fazendo essa parte aqui, ó. Certo? Pra gente fazer aqui o acabamento, né? Aí agora eu vou lavar o pincel, vou vir com o meu branco, tá, pessoal? Em um dos lados apenas. Aqui eu vou traçar no meio, né? E aqui eu venho do outro lado, contrário. Certo?
Olha só, por aqui finalizei. Agora a gente vai fazer alguns galhinhos, né? Como eu trabalhei com o meu verde pinheiro, eu vou pegar aqui meu pincel de número 12, pode ser também um de número 8, tá? Como eu falei, meu pincel de número 12, ele tá com as cerdas pequenas, então pra mim facilita bastante, certo? E aqui eu vou, onde tem espaço, vou fazendo galhinhos. Eu posso vir com a cor que eu fiz meu fundo aqui, né, com a cor verde oliva. Também posso vir com ele, mas eu tava trabalhando com verde pinheiro, então eu resolvi fazer os galinhos com ele, certo? Em alguns espaços aqui eu vou fazer algumas florzinhas, tá? Eu vou estar trabalhando a florzinha com o pincel de número 2 do cabo vermelho, tá, pessoal? Eu me adaptei muito bem a esse pincel, eu gostei muito de trabalhar com ele. Então, aqui eu venho fazendo aqui, ó, um galinho, tá? Vou puxar aqui para um lado e para o outro, né? Para dar sentido no nosso risco aqui. E agora sim, eu venho com o branco fazendo aqui florzinhas, certo? Eu me adaptei muito bem a esse pincel para fazer essas florzinhas. Ele é o de número 2 do cabo vermelho, tá, pessoal? A referência dele eu nem lembro, mas ele é de número 2, certo? Olha só. Eu coloquei aqui um pouquinho do verde pinheiro para mim fazer uma sombra aqui, ó. Acabou juntando o branco, né? Ficou parecendo, não ficou a divisória. Eu fiz um pouquinho de sombra com verde pinheiro e venho aqui com amarelo ouro, ó, com o cabo do pincel mesmo e vou fazendo o centro aqui da nossa florzinha, tá? Então eu vou olhando onde tem espaço e eu vou fazendo aqui, ó, outras florzinhas, certo? Só para preencher espaço mesmo. E finalizo com amarelo ouro no centro. Para fazer o acabamento, né? Aqui nessa parte, eu vou fazer aqui com o próprio pincel, tá? Tinta só de um lado do pincel. Eu vou fazer batidinhas, certo? Ó, vou fazer batidinhas onde eu fiz esses galinhos aqui, ó, bem em cima, com o branco, tá? Se por acaso faltar a tinta, volta novamente, tá? E pega mais tinta e começa novamente, tá bom? Se ficar bem clarinho, você vai voltar com o branco novamente e finalizar. Olha só. E assim eu vou fazendo, meninas. Só batidinhas, tá? Posicionando o branco, ó. Tinta só de um lado só do pincel. E vou fazendo, ó. Pra mim dar mais dimensão aqui meu risco. Olha só. Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Um grande abraço.